Fecha a porta para nós. Obrigada. Boa tarde, queridos. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa casa. Todo mundo já conhece a casa, né? Tem palestras e passos todos os dias. E no site, lá no nosso mural, tem todas as datas que podem estar ajudando quem quiser vir passar no plantão meia hora antes, tá bom? A gente só quer agradecer as nossas doações que nós estamos recebendo. Nós estamos atendendo 80 famílias e a ajuda de vocês está sendo maravilhosa. Eu agradeço. E quem puder continuar ajudando, a gente agradece também. Então, é isso, queridos. Nós vamos fechar nossos olhinhos por alguns instantes. Vamos agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa, pela vida, pelo dia, né? Pudemos acordar hoje. Estamos aqui, Senhor, agradecidos pela oportunidade, agradecidos porque estamos andando, podemos falar, podemos enxergar. Obrigada, Senhor da vida. E pedimos nesse instante que, através das tuas bênçãos, do teu amor, esses amigos que aqui já se encontram um dia muito, preparando esta casa com todo esse amor para recebê-los, para nos receber a todos, que já energizaram a cada um que aqui adentra, recebendo esse abraço, esse carinho, que a gente possa ouvir o que vai ser dito hoje, que a gente possa assimilar, refletir e que possa nos ajudar nos nossos dias. Obrigada, queridos amigos, que aqui estão nos dando sustentação. Obrigada, Senhor da vida, obrigada, Jesus. Seja mais uma vez conosco, com a tua luz e a tua misericórdia. Que assim seja. Nós vamos receber, então, a nossa Sandra, a outra Sandra B., que vai falar sobre relacionamentos profundos. Seja feliz, querida. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Os que estão aqui presentes, enfrentaram um frio, estão aqui conosco. E também boa tarde aos que nos acompanham pela internet. Como a Sandra falou, relacionamentos profundos. O texto é do livro Todos Precisam de Paz na Alma, e de Raul Teixeira, com o espírito Benedita Maria. Primeiro, antes de a gente entrar no texto, eu gostaria de fazer algumas considerações com relação a alguns aspectos teóricos que são bem importantes para o entendimento do que nós vamos falar depois. O que é relacionar? É o ato de estabelecer uma ligação com algo ou alguém. É uma convivência, comunicação ou atitudes com outrem. Pode ser de uma forma positiva, quando essa relação envolve respeito, carinho, e de uma forma negativa, quando isso não acontece e os relacionamentos não ficam tão bons assim. Para a gente falar um pouquinho de relacionamento, a gente precisa ver como que a gente se relaciona com o outro em função de nós mesmos. Então, achei importante a gente colocar aqui as fases do desenvolvimento humano. Segundo especialistas, elas podem se dividir só didaticamente, só para a gente entender, em 8 fases. A primeira dela é o período pré-natal, que hoje é considerado, né? Então, é aquele período de aproximadamente 9 meses em que a gestação, né, do bebê, que vai fazendo a sua ligação afetiva com a mãe. Isso é importante dizer, porque até um tempo atrás, achava-se que o bebê só ia ter relação com a mãe após o nascimento. E hoje a gente sabe que não. Ele tem todas as emoções, ele sente todas as impressões boas ou não da mãe. O outro período é da infância, que é a primeira, a segunda e a terceira infância. A primeira vai de 0 a 3, depois de 3 a 6 e depois até 12 anos mais ou menos, 11, 12 anos mais ou menos. Também é só com uma forma didática para a gente entender mais ou menos. Quando estamos lá na primeira infância, ainda temos uma ligação primeira com a mãe ou quem exerce esse papel, e depois o pai, os avós, os familiares e assim por diante. Então, assim, a criança ainda está muito focada nos cuidados, né, para a sua necessidade física. Depois, na segunda infância, ainda a criança tem aquele egocentrismo dentro de si, mas ele já começa a se relacionar com seus amiguinhos e tudo mais. Ainda mais hoje, que a criança está indo cada vez mais cedo para a escola.
Já na terceira infância, há uma diminuição do egocentrismo e aquele aprendizado escolar, né, de memória, todas as habilidades, a linguagem, por exemplo, é desenvolvida aí. Para falar um pouquinho sobre essa questão, né, até esse ponto, é importante a gente falar da questão, como eu já citei na outra palestra, da função materna e a função paterna. A mãe com seus cuidados fisiológicos, alimento, líquidos, tirar aquela sensação de dor, né? E depois o pai, que também vai estabelecendo essa relação com a criança, e também, segundo a psicanálise, desenvolvendo uma importante função de interditar essa simbiose mãe-bebê. Porque senão o bebê e a mãe, né, não todas, né, mas a mãe que se embute ali no sentimento materno, ela quer a criança só para ela, né? E o pai vai colocar essa interdição para que a criança comece a entrar na cultura, tenha outras pessoas do seu relacionamento. Isso, segundo Freud, é importante para que ele se manifeste como um sujeito desejante. Porque naquilo que o pai interdita, a criança entra na falta. E a falta leva a criança ao desejo, para ele se constituir como ser, né? Então, a psicanálise, ela acaba ajudando a gente a entender, né, a função da mãe, de acolhimento, de amor, do pai, que também tem todas as funções de carinho. E lembrando que hoje isso também está um pouco diferente, porque até a década de 50, 60, com a família nuclear, mãe, pai, filhos, a mãe cuidava do pai, da casa, o pai saía para trabalhar, então as funções eram bem definidas. E com todas as transformações, né, a mulher indo para o mercado de trabalho, aí nós temos a questão dos contraceptivos que dão à mulher o direito de escolha se querem ou não ter filhos. Hoje a gente escolhe se quer ou não casar, se quer ter um companheiro, se quer ficar sozinho. Enfim, com todas essas questões, a gente vai vendo que as funções materna e paterna, às vezes, se misturam. Isso é um debate tremendo na clínica psicanalítica, mas que, de alguma forma, isso vai sendo cumprido. Às vezes não pelo pai ou pela mãe, às vezes por algum familiar, às vezes até por uma instituição. Até mesmo a escola, às vezes, acaba assumindo um pouquinho dessa questão, né, dessa responsabilidade com essas funções. E depois vem o período da adolescência, que é dos 12 aos 20 anos, quando o ser procura a sua identidade, principalmente a identidade sexual, né? Então, tem um termo que eu não gosto muito, que fala sobre aborrecente, né? E a gente sabe que é um ser que ainda não é adulto, mas ele também não é criança. Ele está tentando se situar nesse contexto. Nós já fomos adolescentes e sabemos todas as dificuldades. Então, tem o pai, a função, a mãe também, a função de acolhimento dessas queixas e não deixar, né, sem a comunicação, sem o exemplo, acima de tudo. E não deixar nossos filhos irem para outros caminhos, né? Da delinquência, drogas e tudo mais. Então, assim, na fase de adolescência, o ser está iniciando esse movimento de saber quem ele é. E depois entramos na fase adulta, né? Que a fase adulta também é dividida pelo período inicial, intermediário e tardio. O inicial da vida adulta começa a partir dos 20 anos e vai até os 40 anos. Essa fase é muito complicada e complexa, porque ali são as primeiras assim, decisões importantes, né? O que eu vou querer ser profissionalmente falando, os relacionamentos começam a surgir. Então, são as grandes questões iniciadas ali por volta dos 20 anos e vão mais ou menos até os 40 anos. Então, profissionalmente, afetivamente, pessoalmente, são as mais importantes ou decisivas decisões em termos de relações, né? Depois dos 40 aos 65 anos, são as primeiras transformações físicas. A mulher entra na menopausa, o homem na andropausa. E aí,
a questão dos relacionamentos começa a pesar. Porque como nós estamos lidando com o outro, né? E principalmente depois dos 65, na fase adulta tardia, o ser começa a questionar, né? O que eu fiz, o que aconteceu comigo, quem está do meu lado. Então, tanto quanto naquela fase inicial, essa fase também, digamos, final, fisicamente dizendo, é um momento que as nossas relações são importantes. Por isso que eu quis trazer isso aqui para vocês, né? Falar um pouquinho de como é esse desenvolvimento, o ciclo da nossa vida e como nós nos relacionamos. E aí tem a questão só biológica. Por enquanto eu falei só do desenvolvimento, mas tem a questão espiritual, que daria aqui outra palestra, né? Mas só para a gente não deixar sem nada a falar, desde o início, quando ainda estamos na erraticidade, nós já podemos ter contato com os nossos pais. Então, aqui numa questão de espíritos medianos, esses pais podem, em sonho, né, durante o período do sono, ter contato com um espírito reencarnante. Depois esse espírito tem contato com a mãe. Depois depois da concepção, se liga célula por célula do seu perispírito ao feto e depois ao embrião. E a reencarnação propriamente dita se dá com o nascimento. Depois dos primeiros períodos de vida, onde a criança está se adaptando à vida carnal, e aos 7 anos, a fixação da encarnação. Aí depois entra na adolescência, a glândula pineal tem uma importância muito grande no desenvolvimento, né? Que seria uma glândula que, para os especialistas, para quem não conhece a doutrina espírita, é somente para conter a sua libido. Mas a gente sabe que é a vida psíquica da pessoa ligada ali. Então, ele relembra todos os seus aspectos inconscientemente, tá? Anterior, né? Aquilo que ele foi no passado. É assim, uma glândula que tem muita importância. Depois, na vida adulta, como cada um vai transitar pela vida, usando, bem ou mal, o seu livre-arbítrio, né? E até o momento em que ele desencarna e retorna à espiritualidade. Então, aqui só para não deixar a gente achar que só está contando a questão física, né? Enquanto que a gente sabe que a questão biológica e a espiritual anda sempre junto, né? Bem, aí que tipos de relacionamentos nós temos? Primeiro, nós vamos falar do interpessoal, que é a relação entre 2 ou mais pessoas. Isso vai depender, né, o que vai marcar o sujeito é no contexto que ele vai estar inserido. O primeiro que nós vamos falar é o contexto familiar. Bem, nós sabemos como espíritas que nós não nascemos à toa num lar. Aquele pai, aquela mãe, aquelas pessoas envolvidas fazem parte do nosso processo reencarnatório. Né? Então, às vezes, a gente fala, queria outra família, né? Como a grama é mais verde no quintal do vizinho, a outra família também, né? Mas não é, gente. Cada um recebe a família que necessita. Então, olha que fala aqui Joana de Ângeles. Retornam como nossos familiares e espíritos com os quais necessitamos conviver e aos quais devemos aprender a amar. Então, aquele pai difícil, aquela irmã complicada, aquele filho que só nos traz aborrecimento, são espíritos que estão ligados a nós e que nós devemos manter, pelo menos tentar manter, uma relação boa, porque nós não estamos à toa com eles, né? Aí eu falo, é fácil viver com uma pessoa complicada debaixo do mesmo teto? Não, não é. Agora, imaginem vocês, se vocês estão andando numa estrada, dirigindo à noite, e vem um carro com um farol aceso, bem, né? O que vocês fazem? O que faz? Fica com o olho fixo? O que a gente faz? A gente desvia o olhar. Então, eu estou usando essa figura para dizer assim, não é para desviar o olhar
do problema, mas desviar e tentar primeiro nos organizar. Porque quando a gente se organiza, quando a gente se fortalece, aí é mais fácil manter o volante. Então a gente não olha para ele, o farol não ofuscar, mas a gente não desvia bruscamente para não cair no abismo, não é assim? Então é tentar manter aquele relacionamento mais tranquilo possível. E como a gente faz isso? Vamos cuidar de nós, vamos procurar a nossa transformação para que a gente possa entender aquela pessoa difícil que está do nosso lado. Dá vontade de abandonar o lar? Dá vontade de abandonar. Posso? Posso. Mas devo? Não. Porque nós estamos perdendo aí uma oportunidade muito boa de transformação. Né? A família é um grande laboratório. Ah, mas você está dizendo que eu não posso sair de casa? Não por esse motivo. Né? Nós podemos, através de um casamento, de uma vida a dois com outra pessoa, através de cursos, ou mesmo querer morar sozinhos, mas aí nós não estamos fugindo do lar pelo fato de fugir. Mas aí o outro vai me provocar e eu vou permitir isso? A gente só se ofende se a gente permitir. Tem provocação? Tem provocação. A gente desvia, elevando o nosso pensamento, nos colocando um pouco mais acima e tendo compaixão com aquela pessoa. E aí você vai. Sabe aquele espírito obsessor que fica, depois ele vai e fala assim, não adianta provocar que essa pessoa não vai ceder? É a mesma coisa, né? Até um bichinho nos provoca. Se a gente permitir, ele vai sempre, né? Outro dia eu deixei meu cachorrinho ir na parte de terra lá do fundo do quintal. Aí depois ele entra com as patinhas todas, né? Sujinhas no piso, clarinho. Aí eu falei, ai, lindinho, esqueci de fechar lá, né? Vou brigar com um cãozinho? Não, né? Então, assim, a gente tem que também se concentrar naquilo que a gente está fazendo, né? Tentando, assim, avaliar as nossas atitudes e deixar para lá, assim, as provocações até a criatura perceber, através dos nossos exemplos, que nós não estamos mais nos incomodando com aquilo, né? E tem um detalhe que eu lembrei. Olha só, vamos supor que nessa caminhada, as pessoas que se degladiam aí no âmbito familiar, um desencarna, né? Aí diz que a moça chegou e disse assim, olha, doutor, eu não tenho inimigo não. Ele, a senhora tem inimigo? Não tenho não. Graças a Deus, todos já morreram, né? Então, tipo, não, bem, você continua tendo, né? Só que o obsessor, né? Então, assim, aquela coisa assim, reconciliem enquanto estão a caminho, né? Essa recomendação. Ou seja, tenta se reconciliar com essa pessoa, porque depois fica mais difícil, porque um vai exercendo uma obsessão, né, contra o outro, e depois, quando a gente não se reconcilia, nós vamos voltar. E aí pode ser uma encarnação um pouquinho mais complicada, né? Hoje, aquele irmão que me incomoda pode ser o meu filho, né? E aí a ligação, né, afetiva é tremenda, né? Então, vamos nos reconciliar enquanto estamos a caminho. Tem um outro contexto, que é o contexto conjugal, né? André Luiz diz que antes da gente reencarnar, a gente assina um contrato de serviço lá, né? Com o nosso companheiro, com a nossa companheira, tal. Só que a gente encarna e a gente esquece, né, disso. Aí, quando está namorando, é tudo lindo, vem aquela paixão, aí depois vem aquela situação, né? Dia a dia, rotina, filhos, né? E tem ali vários tipos de casamento, né? Tem os afins, quando as duas pessoas se unem mesmo, porque tem um compromisso com os filhos, compromisso perante a sociedade, aquela coisa boa. Aí tem os provatórios, tem os expiatórios, que já não são tão bons assim. Tem os sacrificiais, quando um está em nível mais elevado do que o outro, vem para alavancar o outro e assim por diante. Então, a gente esquece, quando está aqui encarnado, daquilo que a gente se comprometeu lá. Aí diz assim,
Ah, mas aí é até que a morte os separe? A doutrina espírita, ela disse que ela não condena nada, mas assim, o que Deus uniu? O amor. Se não há mais amor, e aí vai ter mais compromissos, aí a gente tem que decidir custo-benefício entre ficar juntos ou não. Só que é claro que a recomendação é sempre para que a gente consiga se trabalhar o outro. Porque quando a gente se une pelos laços, né, do matrimônio, não só no papel, né, mas perante Deus, a gente se compromete com o nosso companheiro, com sogro, sogra, com os filhos, né? Então, tudo tem que ser bem pesado. Então, a doutrina espírita não é contra o divórcio, mas eu acho que a gente tem que fazer uso do nosso livre-arbítrio e ver aquilo que a gente pode ou não, né? Não suportar, né? Porque essa palavra é bem pesada, né? Mas aquilo que a gente pode conseguir com relação a gente, com relação ao outro, né? Tá criando mais problema? Tá mais difícil? Vou assumir novos débitos? Ok, então deixa para a próxima, né? Porque vai sempre ter uma oportunidade bendita de reconciliar-se. Às vezes não como marido, mas algum outro membro querido da família, né? Essa questão é delicada, mas é importante para a gente, né? Para saber o quanto a gente pode ou não estabelecer em relação ao nosso companheiro, coisas boas ou não, né? Aí também tem o contexto escolar, profissional, social como um todo. Ao longo da nossa vida, a gente vai conhecendo várias pessoas, né? Então, tem pessoas que passam pela nossa vida rapidamente, como diz assim, não dura uma estação, né? Então, são aquelas relações mais efêmeras. E há pessoas que duram uma vida inteira e além, né? Então, a nossa grande família espiritual, ela é formada desses laços, porque às vezes aquela família carnal que nos traz tanto problema, amanhã ela vai ser parte da nossa família universal, de todos os laços que nos unem. Então, essas amizades que aparecem na nossa vida, para que a gente trabalhe essa relação. Aí diz lá, podemos viver sozinhos? De novo, podemos, mas não devemos. Porque as leis naturais ou divinas, e uma delas é a lei de sociedade. Se eu me isolar, como eu vou aprender alguma coisa? Isolar pelo simples fato de isolar, né? Agora eu vou me isolar porque tem um território que precisa da minha ajuda. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando isolar como fuga, né? A gente não aprende. Sabe, o diamante, ele é pedra bruta. E com as lapidações, né, é que ele vai se tornar uma pedra preciosa. E é isso que acontece com os relacionamentos, né? Familiares, conjugais, os sociais. A gente precisa se relacionar para pôr em prática as nossas habilidades, a nossa inteligência. Sabe quando tem aqueles reality shows? Adoro quando eu começo a ver. Então, é assim... tudo bonitinho, né? A turma entra, todo mundo se amando, se beijando e tal. Dali a pouco, na convivência, aí começa a panelinha aqui, uma panelinha lá, os atritos, aí dentro da panelinha também começa tal. Porque é assim as relações, né? Isso acontece na nossa vida. Então, é muito gostoso a gente ficar na nossa panelinha quando todo mundo se dá bem, né? Mas as pessoas são diferentes. Então, às vezes eu tenho um gosto, a pessoa tem outro gosto, e assim vai. Então, essa diversidade é que faz parte da nossa vida e traz para nós o crescimento. Então, é gostoso ficar com aquela pessoa que está sempre atendendo os mesmos gostos, os mesmos desejos, mas a gente também precisa diversificar, né? Um pouco com um pouco com o outro. Isso é que faz a riqueza das nossas relações. Falamos bastante agora de relacionamentos interpessoais e tem um outro que eu lembrei na hora que eu estava montando esse texto. O intrapessoal. O relacionamento da gente com a gente mesmo, né? Então, como a gente vai se dar bem com o outro se a gente não está se dando bem com a gente, né? Então, assim,
as relações duráveis e saudáveis começam quando a gente tem essa relação saudável e durável com a gente mesmo, né? Como estão as nossas disposições íntimas para entender o outro. Porque às vezes as coisas acontecem e a gente consegue, né, driblar porque a gente está bem. E às vezes a mesma situação com a mesma pessoa pode acontecer e a gente não está bem. Acontece? Acontece. É possível? É possível. Mas que sirva sempre de experiência para a gente, para que a gente não erre tanto. Olha, da próxima vez, ó, vou ter mais paciência, vou ter mais calma, vou responder diferente, né? Então, a gente precisa também analisar como a gente está dentro de nós, né? Conhece-te a ti mesmo. Não é essa a recomendação? E tem um outro relacionamento que eu achei interessante colocar, que é o relacionamento com a divindade, né? Como nós nos relacionamos com Deus? Porque muitas vezes, né, as condições da prece é agradecer, louvar e pedir. E nós, às vezes, estamos um eterno pedinte, só pedindo, 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 enquanto que a gente tem que agradecer tudo na nossa vida, porque tudo serve de aprendizado. Às vezes são aquelas provas, aquelas expiações que a gente sabe que tem um porquê. São duras de passar, né? E aí a gente vai aprender também. Porque na hora que a gente está passando o problema, realmente é muito desagradável. Mas lá na frente, a gente vai falar, nossa, como eu aprendi com aquela lição. Por mais dolorosa que ela seja. Porque depois nós vamos entender os porquês. Hoje fica difícil porque a gente não sabe o porquê. Mas quando a gente chegar de volta, né? A gente pode entender por que aquela pessoa é tão difícil, por que eu passei determinada expiação e assim por diante. E é interessante também, quando eu falo desse relacionamento com Deus, o relacionamento que nós estamos tendo aqui no centro, né? Então, aí você vem e fala assim, poxa, aquela palestra não foi legal, hoje o tempo não está legal. E aí você vai. Então, que relacionamento você quer para você? Como é que você vai promover a sua transformação íntima se também não se coloca, né, a ir, ouvir, e vai elaborando. É como a vaquinha que vai ruminando, e uma hora engole. Então, assim, a gente elabora e, no fim das contas, a gente se modifica tanto, gente. Se a gente entender a doutrina espírita, a gente olha para trás e fala, meu Deus, por que eu fui assim? Mas é sempre bom, né, olhar para trás só para dizer assim, olha, eu modifiquei. E se não achou que o passado foi bom, o importante é sempre daqui para frente, né? Então, assim, isso faz a nossa transformação. Agora, entrando no texto, Benedita fala assim, que há pessoas que preferem o isolamento a manter relacionamentos profundos. Ok, o isolamento é necessário, porque sabe aquela hora que a gente quer pegar um ônibus, subir na montanha e ficar sozinha? Né? Então, tem um momento que é importante, mas a gente precisa ver a intenção do que nós estamos fazendo. Por exemplo, se eu vou para fugir de um problema, quando eu volto, o problema se mantém. Agora, se eu vou, não como fuga, mas como enfrentamento, eu vou entender que eu preciso recuperar minhas energias, refletir sobre a minha vida. E quando voltar, eu volto com uma outra sensação. Então, assim, o isolamento só serve para alguns momentos da nossa vida. E se isso ficar muito constante, gente, vai ter uma hora que não é tão bom assim, né? Então, a nossa vida de relação é a que mais vai nos fornecer meios de evolução. Ele fala aqui, no texto, que o hábito isolacionista, ele mutila a mente, a alma, a vida, por impedir a troca de experiências, né? Então, a nossa vida de relação enseja trocas, e essa trocas realmente se dá, né, com o outro. Mas fala o texto também a questão da privacidade, né? Então, nós estamos falando da importância da relação, mas também nós temos que entender a privacidade, a nossa privacidade, darmos limite ao outro, e a privacidade do outro, não invadir, tem limite nessa relação, né? Então, como eu falei, tem aquela questão das redes sociais, dos relacionamentos, né, que são importantes, mas sem invasão. E falando em redes sociais, a gente vai lembrar aí como exemplo o Facebook,
né? Facebook, eu falo que é o país das maravilhas, né? Tudo é lindo, maravilhoso. Alguém tira foto descabelado, com roupa, né, rasgada, não, tudo maravilhoso. Aí você vai aí no shopping, você vê uma turma, vamos tirar um selfie. Todo mundo ri. Depois todo mundo, acabou a foto, todo mundo para e volta pro seu celular, né? Então fica complicado. Então as redes sociais, o celular, né? Todos esses aplicativos que envolvem a gente. Diz que o Instagram está gerando uma série de problemas, principalmente o Instagram, que é só foto, 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 né? Porque na foto todo mundo fica bem, né? Então a gente tem que... É importante a rede social, importante os meios de comunicação, mas usar com parcimônia, né? Então, assim, se nós estamos no meio de outras pessoas, vamos compartilhar a presença das outras pessoas. Você vai nos restaurantes e você vê todo mundo ali, né? Ao invés de estar se relacionando, conversando, está todo mundo no seu aparelhinho, né? Então, lá em casa tem a regra, né? A hora da mesa sem o aplicativo. Aí depois sai da mesa, a gente vai ver se tem no WhatsApp, alguma coisa assim, né? A questão também dos relacionamentos profundos envolve a questão do medo. Muitas pessoas não se envolvem afetivamente. Isso eu estou falando em termos relacionais como um todo. E também tem aquela questão dos laços amorosos, sexuais, né? Mas as pessoas, às vezes, não querem se envolver nem numa relação nem em outra com medo de sofrer. Não é porque a gente sofreu num dado momento que a experiência vai se repetir. E se repetir, a gente vai se fortalecer e vai adiante, né? Como eu falei, as relações, elas surgem na nossa vida até um tanto que nos faz crescer, né? E às vezes a gente precisa disso. Então, o medo precisa ser deixado ali num cantinho e ter um pouquinho mais de enfrentamento, né? Não é porque sofremos uma vez, nós vamos sofrer outra. Nos casamentos, né? Como eu já falei lá atrás, tem aquela questão que inicia com a paixão, depois se desenvolve em sentimento, e o maior dos sentimentos, que é o amor. E com o tempo, gente, com o tempo, esse amor, ele não é aquele amor paixão, aquele amor egoísta, ele é aquele amor, assim... universal, aquele amor, respeito, companheirismo, não é verdade? Quem aqui está casado há 30, 40 e mais tempo, sabe que esse amor, ele se transforma numa coisa muito maior. Não é aquela coisa assim que você está ali grudada na pessoa, né, com controle. Não, ele se torna tão melhor, tão mais bonito, né? Então, os casais, os novos casais, né, bem assim que o futuro, né, desde que os dois vão se lapidando, é muito promissor. É muito bom você chegar num dado momento e ter. E quando não tem? Quando não tem, a gente se apega no amor universal das pessoas, né? E sabendo que os laços nunca, jamais se rompem. Eles permanecem como a nossa família universal. Há também relacionamentos por interesse, né? Pessoas assim que estão conosco só para tirar lucro de alguma coisa. Bom, também é aprendizado para todos nós, né? Basta a gente sempre, antes de entrar numa relação, manter um pé um pouquinho atrás, né? Porque quando conhece a pessoa, é tudo lindo, maravilhoso. Nossa, essa pessoa, né? Depois, na intimidade, a gente vai vendo que as pessoas são diferentes, têm os seus problemas, têm os seus defeitos, né? Mas, assim, a relação de interesse, a gente tem que realmente, né? Agir com mais tranquilidade, não entrar tanto. E assim, sempre respeitar, né? Que é aquela que se aproxima da gente por interesse, é digna de compaixão, né? Até eu ia, num momento, falar assim, quantas vezes a gente vem aqui no centro, passa lá no plantão, recebe o nosso tratamento e fala assim, mas tem uma pessoa que eu queria fazer um tratamento, mas ela não vem aqui. Então faz o passe à distância, né? Eu acho isso, assim, uma caridade, um amor, né? De estar aqui recebendo um passe pelo outro. Agora, eu pergunto, não precisa responder. Alguém aqui já pensa, vou fazer para aquela pessoa difícil, vou receber um passe por aquela pessoa difícil, né? Então, né? Então, a gente tem que lançar um olhar diferente, porque a pessoa difícil né, é digna de compaixão.
E quem sabe se a pessoa difícil não é tão difícil e a gente que está achando que ela é difícil, né? Então, faz tudo parte do nosso progresso emocional. Aqui no texto eu vou ler para vocês que Benedita diz assim: são as relações de profundidade que permite que se reconheçam as limitações e os valores um dos outros, os vícios e as virtudes recíprocos, sem que isso perturbe o gostar, o bem-querer e o respeito que deve existir no entrosamento dos corações. Então, mesmo a gente conhecendo uma pessoa, sabendo que ela tem os defeitos, mas se aquele carinho, aquele amor é verdadeiro, isso não vai abalar nenhuma relação, né? Agora, a gente tem também que ter cuidado com aquelas pessoas chiclete, sabe? Que estão conosco com dependência emocional. Fazer o passe à distância para elas, sabe, gente? Porque são pessoas até que se rebaixam, né? E porque querem ficar grudadas na outra. Então, assim, mandar essa pessoa para tratamento espiritual, terapia, né? Talvez uma medicação, porque são pessoas que mantêm a outra prisioneira, né? Porque a outra tem que estar sempre junto, fazendo tudo, né? E como eu falei, as relações são boas desde que não nos aprisionam, né? Desde que não nos prejudiquem. E, para terminar, eu lembrei da fábula dos porcos e espinhos. Vocês conhecem? Tá bom. Quem não conhece, eu vou dizer. Diz que na era glacial, os animais estavam morrendo. E os porcos espinhos estavam se acabando. Por quê? Porque com o frio, eles precisavam se manter juntos, unidos, para se aquecerem. Só que o que acontecia? Os porcos espinhos acabavam se machucando, né? Com o espinho um do outro. E aí eles começaram a se afastar. Mas eles começaram a morrer. Então perceberam que ficar muito junto machucava, mas manter-se afastado, eles morriam. Então, conclusão, vamos manter os nossos relacionamentos numa distância saudável para nós e para o outro. Então, esse texto foi um presente, amei, amei, e que vocês tenham aproveitado e vamos refletir. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida que tenha ficado a respeito, aproveita esse momento. Não tem os universitários aqui, ó. Boa tarde, Sandra. Oi, Cris. Você falou uma coisa que eu queria, por ignorância, eu queria entender uma coisa. Da questão do passe à distância, eu entendia que a gente tomava por uma pessoa próxima, querida, né? Muitas vezes a pessoa sabendo ou não, mas era uma pessoa que tinha uma ligação. Às vezes, você quer tomar por alguém em que haja alguma situação conflitante, mas ela não é próxima de você, por alguma razão houve algum conflito, enfim. Pode-se tomar o passe à distância? Não tem problema? Não. Mesmo a pessoa não sabendo, a gente está fazendo isso... Olha, a Sandrinha está fazendo caras e bocas. Pode falar. Só uma coisinha antes. É assim, eu Sandra, não essa Sandra, essa Sandra, acho assim que, como todos nós temos vínculos afetivos, é sempre melhor receber por aquela pessoa querida, ok? Mas, assim, desde que você tenha consciência, né? Porque senão você vai mandar outras energias para outra pessoa. Só complementando, a gente fala no plantão que o passe à distância ele é feito para as pessoas que a gente tem sentimentos de amor. Sim. Porque tinha muita gente que vinha, queria receber um passe à distância para o chefe, que ela estava com uma raiva danada dele. Gente. Então, o Bezerra e o Divaldo falam, né, num texto que o passe à distância é uma doação de amor, do meu coração para outra. Então, existe uma ponte que é levada a essas radiações. E se tiver esse sentimento de animosidade, os amiguinhos que estão, né, contrários vão estar do lado e não vão deixar chegar essas radiações. Então, por isso que tem que ter um sentimento de carinho e de afeto.
sem estar com raiva. Eu estou com a minha vizinha, que eu briguei com a minha vizinha, Não, eu quero não. matar ela. Então, eu vou vibrar por ela. Não, aí coloca o papelzinho lá, o nome dela na caixinha de vibração, que os amigos vão se encarregar de levar ajuda. Não, isso a Ok? gente está falando de pessoas, né, que já estão conscientes do que é o verdadeiro amor ao próximo. É nesse sentido que eu coloquei, né? Agora não, né? Se a gente está com um sentimento ali, não vai adiantar, né? Então a gente começa lá no nosso evangelho, fazendo as nossas vibrações de amor, né? Como está lá no evangelho, né? Que Jesus diz quando dá, né, um tapa, oferece a outra face. E a gente sabe pela doutrina espírita que isso é só um jeito dele ter falado para a gente, que não é para manter essas relações de ódio. Então, assim, é mais fácil amar aquelas pessoas que têm aquela afinidade conosco, mas com pessoas que não são assim, a gente não precisa ter aquele mesmo carinho, aquele amor, mas não revidar, não manter sentimentos de ódio. Então, quem tem um preparo para receber com todo o desprendimento sincero, ok, né? Senão, não está valendo. Ah, bom, Sandrinha. Ah, bom. Não, você estava falando dos relacionamentos mais, né, de carinho, de amor, de casamentos mais que vão chegando, né, aos 30 anos, 25, 40, né? Somos nós. 46 anos. Uau. Então, a gente percebe que no passar do tempo, a gente vai criando esse sentimento de amizade, de carinho e de respeito pela pessoa. Porque não é fácil, né, a gente viver 45, 46 anos com uma pessoa, porque são individualidades. E como eu tenho defeito, ele também tem. Então, quando a gente respeita a individualidade, a gente entende que cada um tem o seu processo, o seu momento de crescimento, a vida fica mais fácil de ser vivenciada. Né? Hoje em dia, eu sempre falo para os meninos, né? Eles casam com a intenção de, é minha princesa e ela é meu príncipe, aí ele vira sapo e ela vira bruxa. E aí eles não entendem o porquê que não está dando certo. É porque não entendeu o processo de cada um ter uma individualidade, cada um tem seu limite daquele crescimento. A gente não pode exigir do outro aquilo que nós não temos também. Né? Então, esse é o respeito, esse é o amor que a gente tem que ter. Deveria ter, não tem que ter, porque eu acho horrível se tem que ter. Deveria ter, né? E é meio complicado. É que quando a gente casa, a gente quer que o outro nos faça feliz, né? E aí, essa história de alma gêmea, metade da laranja, né? Então, é complicado, porque cada um é uma individualidade. Então, eu tenho que me fazer feliz, amar o próximo como a si mesmo. Então, como a gente está se amando, né? Para que o outro seja feliz conosco. Não exigir, controlar, pôr, né? Que é a infantilidade e tudo mais no relacionamento. Eu tenho que ser feliz por mim, mesmo que eu não o tenha comigo, né? Porque às vezes a vida nos prega essas peças, né? O companheiro às vezes está doente e nos deixa, né? Momentaneamente, mas eu continuo sendo feliz, porque eu tenho que me bastar, né? Porque eu tenho Deus, tenho Nós fé, somos um acredito. ser completo. Eu sou um universo, né? Então a gente tem que entender isso. Eu vou ser feliz por mim. Agora eu vou compartilhar essa felicidade com o outro. E se eu não estiver, eu vou continuar tendo a minha felicidade. É isso que a gente precisa entender. Né? E é complicado, é difícil. Mas a gente chega lá. A gente chega lá, né? Um dia de cada vez. Alguém mais? Então tá, obrigada, Sandra. Obrigada, Sandrinha. Valeu, querida. Muito bom. Então, queridos, esse é o momento de a gente abrir o nosso coração. Nós que recebemos tanto, né, essa palavra de conforto, esses ensinamentos da nossa companheira, que através da doutrina nos ajuda, que nós possamos levar para nós tudo isso que nós ouvimos hoje, muito profundo, e que a gente possa assimilando, ele possa ser de valia para a nossa vida, para os nossos dias. Essa é a importância da doutrina, a gente ouvir, refletir, né? A gente não pode abraçar e falando, isso é verdade e não é verdade. É aquilo que cai no meu coração e que fala a verdade. Então, esses ensinamentos são tão profundos que a gente precisa refletir neles para que eles possam nos ajudar nos nossos dias. Obrigada, Senhor, por essa bendita oportunidade desse esclarecimento, desse aprendizado. Nós vamos, então, queridos, com o coração
a mente aberta. Esse é o momento de a gente trabalhar um pouquinho. A gente que recebe tanto, nesse momento a gente pede a ajuda do Pai, para que a gente possa também ser útil, ajudando aquele companheirinho que necessita muito mais do que nós. Então nós vamos mentalizando a figura amorosa de Jesus, com seus braços abertos, com seu olhar amoroso a nos envolver. E juntos com ele, com essa equipe que aqui se encontra, nós vamos fazer vibrações que são pensamentos de amor que saem do nosso coração, vibrando intensamente por esse nosso querido planeta azul, esse planeta escola, esse planeta hospital, que nos ajuda tanto no nosso crescimento, que nos dá a oportunidade de ressarcir muitos débitos que deixamos para trás. Então hoje o Pai dá a oportunidade para que a gente esteja aqui. Então a gente agradece essa terra, essa mãe terra, que nos abençoa com a sua água, com o seu ar, com suas plantas, com essa vida intensa que nos oferece. Então nós vamos envolver esse planetinha lindo com muito amor, com muitas vibrações de luz, para que ele possa se estabelecendo como um planeta de regeneração no futuro, nós possamos também estar aqui um dia, abraçando esse lindo planeta. Vamos envolver com o nosso amor a todas as criaturas que perambulam pelas ruas, passando fome, frio, necessidades tão básicas que não deveria mais estar acontecendo, mas que infelizmente ainda acontece. Então nós vamos vibrar por esses nossos irmãos, para que eles tenham o conforto, a alegria e a esperança que dias melhores chegarão. Abençoa, Senhor, as nossas crianças, futuro desse planeta amado, que elas possam receber a instrução, que possam receber o amor, para que elas possam fazer melhor do que muitos de nós deixamos de fazer. Abençoando todos aqueles que estão enfermos nos hospitais, nas suas casas, nas ruas, muitos enfermos, muitos irmãos, sem tratamento, sem remédio, que nesse instante o médico maior, Jesus, possa colocar suas mãos abençoadas, ajudando-os, levando a eles o conforto, o tratamento e a ajuda. Abençoa, Senhor, os nossos lares, aquela criaturinha que ali está, que muitas vezes é o motivo de estarmos aqui, que elas possam ser amparadas e fortalecidas no teu amor. E juntos, queridos, agora em nossa casa, nós vamos vibrando um pelos outros, para que essa luz e essa energia que vem do alto penetre nas nossas mentes e nos nossos corações. Obrigada, Jesus. Obrigada, irmãos amados. Que a tua luz inunde nossos corações e que essa força que recebemos agora possa nos ajudar e nos fortalecer durante toda a nossa semana. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma quinta-feira que é feriado de muita paz e que esses dias sejam de alegria para nós, de trabalho e de bênçãos. Obrigada, amigos queridos. Graças a Deus. Nós vamos aguardando um pouquinho para receber os passes. Que Deus esteja com todos.